começando mais um MagCast. E eu agradeço primeiramente ao nosso Deus, né, por mais uma oportunidade de estarmos hoje aqui. Estamos com o episódio número 25, gente. O 25º episódio. Que bênção. Eu só tenho palavras para agradecer de um ano que foi verdadeiramente muito abençoado. E aqui para fazer parte de toda essa alegria, de toda essa festa, de todas essas vitórias, nós estamos hoje aqui com a participação especial, né, da doutora Ana Fernandes. Ela irá falar para nós aqui sobre a justiça, né, restaurativa. Boa noite, Ana Fernandes. Boa noite. O nosso público está aqui ansioso, né, querendo saber de você. O que significa, né, essa justiça restaurativa. Mas antes, né, da gente começar o nosso bate-papo, certo? Eu quero aqui falar sobre os nossos patrocinadores. Mas antes de falarmos dos nossos patrocinadores, você que está chegando aí agora, não esqueça de dar o seu likezinho, o joiazinho, tá bom? Compartilhe esse link com muitas pessoas, muitos seus familiares, amigos, colegas, conhecidos e até aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que o conhecimento sempre é muito bom a gente adquirir, não é? Seja lá a área qual for. Eu tenho isso comigo, porque quanto mais conhecimento a gente conhece, a gente adquire, fica mais fácil até da gente lidar com as coisas na vida, não é? O conhecimento nos traz facilidades, essa é a verdade. E faça os seus comentários, tá bom? E se você não é inscrito ou inscrita aqui do canal @Magdail Torres, e com certeza você vai gostar do tema de hoje, já percebeu? E tudo que vai acontecer, você se inscreva clicando aqui nesse onde tem essa palavrinha inscrever-se. Você clica e é mais um novo inscrito ou inscrita do canal Magdail Torres. Que Deus abençoe a todos vocês. Os nossos patrocinadores, a Prime Seguros, vocês já sabem, né? Todas as vezes nós falamos aqui sobre a Prime Seguros, com uma oferta imperdível, né? Agora, do mês de dezembro, de quê? Seguro residencial e de automóvel. Siga lá, @Prime Seguros e aproveite, né, essa oportunidade. Nós temos também o Super Combo, né, do Speed e Globoplay. Aqui vocês assistem o MagCast, né, nesse estúdio maravilhoso, Estúdio Cabeceiras, através dessa internet que é muito boa, que é a Speed e Globoplay. Você com 850 megas de internet, mais o rádio, né? Mais o rádio, mais a TV, o Globoplay, mais a instalação gratuita, você paga tão somente R$ 109,90. Não perca, contrate já. O Estúdio Cabeceira, acabei de falar para vocês, não é? Cabeceira Filmes, se você produz conteúdo de forma profissional, o lugar ideal é aqui, tá bom? Utilizamos tecnologia de ponta para transmissão ao vivo, imagens aéreas com drone e animação 2D e 3D. Não perca também esse tempo e vem cá e contrate. Cabeceiras Filmes, PicPlus Company. Vocês sabem que toda essa estrutura, né, digital, não é, dos nossos banners e tudo que o MagCast tem apresentado para vocês de melhor está aqui com PicPlus Company para fazer o seu negócio se posicionar bem no mercado e faturar mais. Contrate aqui a PicPlus Company, assessoria de marketing com toda a equipe pelo preço de um só profissional. Que Deus abençoe a todos vocês, nossos patrocinadores, e a vocês que estão aqui ligadinhos no MagCast, tá bom? Ana, você pode se apresentar aqui para o nosso público, não é? Dizer aí o que você faz, não é? Sim, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Fernandes. Eu sou advogada, sou especialista em algumas áreas do direito público e do direito privado. E tive algumas experiências na área criminal, na área civil. E quando eu era estagiária também tive uma pequena participação na promotoria, na parte criminal de São Cristóvão e no Centro Operacional de Educação aqui no Aracaju como estagiária. E o direito penal também esteve na minha participação, na minha parte inicial com pesquisa, né? Eu fiz algumas pesquisas com
condicionadas com cinema, cheguei a apresentar na Universidade Federal. No início da minha carreira penal não foi o meu gancho inicial. Sei. Né? A área criminal chegou para mim tem pouco tempo, mas eu sempre gostei muito de lecionar essa parte. Entendi. É uma parte um pouco mais complexa e que os candidatos a exame de ordem gostam muito, apesar da complexidade. Sei. É sempre bom. Eu tenho comigo que é sempre bom a gente meter as caras onde nos traz o desafio, né? Porque desafio para mim é crescimento, né? Então, tudo o que é mais difícil, tudo o que é mais complexo nos faz crescer mais, né? Olha, Ana Fernandes. Ana, para que todos entendam bem o que significa justiça restaurativa e como ela se diferencia do sistema tradicional de justiça. A justiça restaurativa, ela não começa aqui bem as ferramentas trazidas no Brasil, né? Ela vem de outros departamentos internacionais e, primeiro, é importante que a gente tenha uma noção que o sistema prisional, ele nasce com uma forma de estigma, né? Lá no iniciozinho dos sistemas prisionais, a gente já vê essa estigmatização da pobreza. A burguesia queria se isolar e aquelas camadas mais pobres, elas acabavam sendo realmente pertencendo a esse sistema prisional. E essa noção é importante porque dentro do espectro do Brasil, a gente sabe que o presídio em si, ele não nasce com um papel social. Uhum. Ele nasce com vários problemas sociais acontecendo em Verdade. torno, problemas no setor educacional, problemas de todos os cunhos de desigualdades sociais, e esses problemas não foram solucionados, né? O Brasil já nasce em colônias, em problemas profundos, caos, né? Feridas sociais muito profundas. E quando nasce os momentos históricos diversos, uma camada de fato é excluída desse acesso, dessas ascensões sociais. E a proposta da justiça restaurativa foi justamente reconhecer que o sistema, ele, na sua vertente punitivista, que já não é bem a vertente brasileira, porque a gente tem um garantismo penal, né, Uhum. que casa bem com a doutrina de Zaffaroni, que é trazer não um sistema punitivista, mas um sistema, entre aspas, retributivista, trazendo garantias, princípios. A Constituição veda penas cruéis, penas violentas. E a justiça restaurativa, ela traz a possibilidade de não punir. E trazer um formato em que crimes de médio e menor potencial ofensivo possa haver uma espécie de mediação. E essa mediação, ela traz por trás uma negociação de valores, porque é fato, não tem como você olhar para determinados tipos penais, crimes, e imaginar naquela circunstância de sujeito vítima e sujeito ofensor, né? Que exista, de fato, uma balança com pesos e medidas de forma rigorosa. Porque eu trouxe aqui um livro de Juliana Borges, que é de Jamila Ribeiro, que lançou, né, essa edição dos Feminismos Plurais, e a gente já vê que o encarceramento massivo são de pessoas negras e pessoas com pouca faixa de alfabetização. Sei. E esse espectro se repete em outros países. A população negra, ela é a que está mais prejudicada nesse cenário. Quer dizer, não é uma problemática somente do Brasil, né? Exato. E eu até deixei marcado aqui, ó, esse estudo ele já não é tão recente. Sei. Os estudos recentes são mais agravantes ainda. Uhum. Mas a gente tem dentro aqui, ela fez um estudo de mulheres negras. Mas aí você tem 67% da população de mulheres presas são negras. Nos Estados Unidos, você tem marcos também de um maior percentual gritante mulheres negras. Na China, na Rússia, na Tailândia, a faixa migra de 60% a 70% muito alto de no mulheres índice negras. Então, quando a gente nasce de um reconhecimento histórico como esse,
a gente não pode dizer que o sistema punitivista funciona. Verdade. Porque a gente esquece feridas sociais muito profundas. Isso mesmo. E a proposta desse contato é reconhecer que o sistema é falido, que ele não reintegra socialmente oferecendo emprego e estrutura familiar. E esse reconhecimento é trazer uma proposta de que, trazendo a vítima e o agressor nesse contexto de médio e menor potencial ofensivo, possa haver uma reintegração, uma reestruturação daquele cenário e, através dessa negociação, fazer com que aquilo não seja levado para o campo punitivista. Entendo. É um meio de tentar readaptar essa pessoa à sociedade, né? E tentar trabalhar o emocional dela, não é isso? Eu não vou dizer que mudar a visão, não é? Que a gente não tem a capacidade para isso. Mas ajudar mesmo, né? Naquilo que for possível, né? Não é, doutora? Eu não tinha conhecimento dessa justiça restaurativa. E eu achei muitíssimo interessante. Muito. E nós tivemos esse interesse de trazer a doutora aqui para que muitas pessoas, não é, possam chegar ao conhecimento, né, dessa justiça restaurativa, que eu achei muito interessante e que pode ser realmente muito aproveitada, não é? Não somente no Brasil, né, mas em outros lugares, né, em outros países, né? Sim, e assim, até a própria lei de violência doméstica, ela nasceu de uma pressão da Corte Interamericana. A gente já tinha ali a Maria da Penha com uma lesão gravíssima. Verdade. Mas a legislação só veio por uma pressão internacional. E esse contexto do Brasil, ele é muito problemático também, né? E a justiça restaurativa também veio um pouco nesse contexto, né? Que é justamente a figura de uma mediação, trazendo a vítima e trazendo o agressor, para que naquela situação, e inclusive também trazendo em casos de violência doméstica, para que naquela situação haja uma solução. Talvez aquela solução não seja bem o esperado, mas que a gente consiga evitar o punitivismo. Porque a gente reconhece a falência desse sistema. A gente tem presídios lotados, presídios que não geram emprego, e por mais que lá dentro tenha emprego, esgota, né? Tem oficinas, tem coisas que são implementadas para tentar reintegrar aquele sujeito, mas que não cumpre. Então a gente está numa ferida social muito sensível, né? O setor educacional está enfrentando graves problemas. Verdade. A gente vem com essa questão da segurança pública também, com problemas que têm questões sociais, né? Isso. Você vê que existe em vários cenários que o sistema prisional é seletivo, e ele sempre vai migrando de uma ponta a outra. Verdade. Nesse contexto. Verdade. Então, é muito complexo, né? A gente ter uma fita métrica, uma régua, e saber como é que esse sistema vai funcionar, como é que você vai alocar uma ferramenta como essa, e ela vai gerar resultados positivos, ou não vai gerar resultados, ou vai gerar... Porque realmente eu acredito sim, até por estar no Centro Operacional da Educação, que a educação ela realmente seria uma ferramenta maravilhosa para a gente mudar várias coisas. Isso mesmo. Mas demanda tempo, demanda lutas, demanda batalhas, demanda persistência e alguns reconhecimentos dessas feridas sociais, porque a minha realidade é totalmente diferente da realidade de outras crianças, né? Adultos e adolescentes. E aí perpassa a construção da história daquela criança, o contexto que ela vive, o que estimula ela. Por que é tão fácil para um ter um iPhone e o outro, como é que eu vou conseguir esse mesmo padrão? O que é que eu preciso fazer? E aí tudo isso acontece num mix de emoções, né? No universo social. Isso mesmo. É difícil, né? Muito difícil. E a gente tenta fazer de tudo para melhorar, não é? Para ver se conserta o que está aí de errado, mas não é fácil, né? Mas vamos lá. Eu acredito em tudo de bom, tudo que venha trazer benefício, né? Que venha com amor para a restauração, né? De pessoas, da humanidade em si. Deus é fiel. Olha, no contexto brasileiro, em que casos a justiça restaurativa se explica? Existem limitações ou áreas específicas em que é mais eficaz? Ainda é algo que não tem um estudo estatístico preciso, né? O CNJ
trouxe uma resolução, a gente ainda não tem pesquisas profundas nisso, mas ela é aplicada a crimes de médio e menor potencial ofensivo. E nesse contexto de médio e menor potencial ofensivo, vai existir a possibilidade de não haver a punição. Aí a gente pode aplicar a possibilidade da justiça restaurativa. Sobre as pesquisas, a gente ainda não tem dados concretos para saber da sua efetividade, mas existem sim alguns feedbacks interessantes, tanto do Supremo quanto do CNJ, de que é melhor, porque é um sistema paliativo, ele não vai resolver o problema da educação, da segurança pública, da sociedade como um todo. Mas quando a gente reconhece que o sistema punitivista ele não vai funcionar no contexto e da forma que ele está, a gente já tem bons feedbacks, né? De trazer a negociação entre vítima e agressor para que não haja o punitivismo. Porque muitas vezes lá dentro isso gera um custo social até maior. Verdade. Então, a gente tem também muitos problemas de corrupção dentro da gestão dos presídios, né? Entra um valor lá e, de repente, a gente não vê essa aplicação na estrutura. Então, é um contexto muito complexo, né? Eu me lembro que, há alguns anos atrás, acho que 2 ou 3, tinha um projeto de lançar um mestrado, só que um mestrado de outra estrutura, não era um mestrado científico, mas era um mestrado profissionalizante, entre aspas, né? Que era um convênio da UFES com o Ministério Público, que trazia justamente uma proposta de estudar políticas preventivas da segurança pública. E aí, o coordenador Lucas, do Departamento de História, ele falava, porque ele também trabalhou, né, com esse público, que, Ana, eu não quero saber o crime que ele cometeu, mas ele fez um porta-retrato à mão para minha filha e eu coloquei a minha foto. Entendi. E por que isso é importante? Porque se tratando de algo tão complexo que é a sociedade Isso. e da inimaginável quantidade de crimes que existem, é muito mais interessante você restaurar e observar o cenário de mudança do que você ir a fundo sobre o que está acontecendo ali. Senão, a gente não vai corrigir nenhuma coisa Isso. e nem gerar outra. Isso. E aí, esse afastar o punitivismo traz um pouco dessa reflexão. É verdade. Porque é uma ferida social profunda e o punitivismo ele não funciona, pelo menos não no contexto que está sendo aplicado, né? Isso. Quando eu falei para você que eu fiquei encantada, né, quando eu li algumas coisas sobre a justiça restaurativa, eu fiquei encantada porque tem muito a ver com o que a palavra do Senhor ela nos ensina. E incrivelmente Jesus ele sempre agiu dessa forma. Ele veio, independentemente do que façamos, todos nós cometemos erros. Eu posso falar aqui eu já falei até em uma das minhas pregações que se alguém fosse roubar, eu fiz essa pergunta lá na igreja. Se um ladrão chegasse e fosse roubar você, e depois ele viesse para tirar a sua vida, e você tivesse a condição de evitar isso, mas que entre a vida dele e a sua, você mataria? Eu fiz essa pergunta, né? Pergunta complexa, né? Porque ninguém tem e nem pode tirar a vida de ninguém, a não ser Deus. Mas isso, eu cheguei, o Senhor, né, a tudo isso para mostrar que assim como tem ali nas penitenciárias assassinos que mataram porque quiseram matar a sangue frio, pode também estar ali alguém que matou para se defender. Claro, a gente sabe que a lei, né, ela tem os meios, né, mas nem todo mundo é beneficiado por essa lei. E existe coisas e coisas que dentro do que você estava falando aí, nós temos que parar de tanto julgar as pessoas pelas ações erradas que elas cometem e passar realmente a trabalhar para tentar
reaproveitar, para tentar o quê? Restaurar, para tentar trazer novamente, né, a sociedade com a condição, né, uma condição de poder viver uma vida digna. E Jesus, ele veio para isso. Ele veio, ele foi e se uniu a pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que eram discriminadas e que as pessoas nem olhavam, sabe? Como os leprosos, naquela época, os leprosos, as prostitutas, né? As viúvas, elas também eram discriminadas, elas não eram valorizadas, não é? Os cobradores de impostos. E Jesus, ele deixou bem claro que o amor, ele supera todo e qualquer tipo de situação e que a gente não pode excluir ninguém porque hoje eu posso estar muito bem, você também, mas existem coisas que acontecem em nossa vida que estão fora do que do nosso domínio. Estão fora do nosso domínio. Então você, de repente, a gente dirige, acontece algo, alguém se jogou, já aconteceu isso, viu? Bem próximo a mim. Alguém se jogou na frente do carro de uma amiga minha na hora que ela estava passando pela avenida. E Jesus, ele foi tão bom que essa amiga minha, ela foi e conseguiu ainda desviar, mas ainda bateu ainda nessa mulher que se jogou. Então, se por acaso ela tivesse matado essa mulher, como não ficaria a cabeça dessa amiga minha? Não é? E essa mulher que morreu? O que levou ela a querer tirar sua vida? Então são muitas coisas que acontecem que a gente tem que analisar e nos colocar realmente, né, no lugar do outro, de que aquilo ali que está acontecendo com aquelas pessoas que são discriminadas, claro, eu não estou defendendo o errado. O que é errado, o que é certo. Mas todo mundo tem oportunidade, não é? Tem oportunidade para começar. Jesus, ele nos deu e nos dá a oportunidade, né, da gente se arrepender do que fez. Existe o arrependimento. Por isso que a punição nem sempre ela ajuda, não é? Ao indivíduo chegar àquilo que ele tem que chegar. A sua melhoria, o quê? Como pessoa, não é? No seu interior, alcançar coisas que ele queria alcançar e não alcançou. Tem pessoas que deixam ali a revolta entrar no coração e ao invés de buscar coisas que venham a melhorar, não é, a sua vida e a sua visão, se joga ali no mundo da criminalidade, entre outras coisas. Então, eu gostei muito do que eu estava lendo, né, sobre o que a doutora, né, faz parte aí, trabalha, que é algo muito bom mesmo. Eu acredito, sabe? Acredito, claro, que a dificuldade é grande, mas tudo o que vem trazer melhoria tem que ser aproveitado, né, doutora? Tudo. Olha, qual é o efeito verdadeiro da aplicação da justiça restaurativa? Estatisticamente falando, né? Existem dados que comprovem sua eficácia em comparação com o sistema tradicional de justiça? Não, a justiça restaurativa, o principal efeito é evitar a punição e o encarceramento em massa. E a gente ainda não tem esses dados estatisticamente de forma... Você tinha falado. Como eu falei, e realmente, no contexto que você colocou aí, eu acredito que o punitivismo ele realmente não tem funcionado. E sobre essa percepção também do que gera mortes, é porque uma canetada gera mortes, né? A ausência, por exemplo, de vacinação gera mortes. A ausência de cuidado com o sistema de saúde pública gera mortes. E aí, muitas vezes a gente olha, talvez, o agressor assassino como o sangue frio, mas a caneta que enxuga o orçamento também mata uma massa de pessoas de fome. Então, eu já vi casos dentro do Ministério Público, cara, sem abrir muita coisa, mas de cargos fantasmas. E a gente vive em um país que a gente ainda encontra pessoas em estado de desnutrição. Isso mesmo. Então, existem comunidades que você vai ver claramente se for visitar, principalmente na região norte e na região nordeste, que ainda enfrentam processo de desnutrição, enfrentam problemáticas sérias para um país como o Brasil, né? Que tem uma dimensão enorme, é extremamente complicado você ter
essa dimensão enorme, ter coisas iguais, né? Educação igual, comida igual para É, todo mundo. isso mesmo. E aí você vai ver claramente, por exemplo, até aqui mesmo, um local em que você vai ter uma casa de 2 milhões e um pouco mais à frente vai ter uma favela. É verdade. E aqui, muitas dessas pessoas às vezes são domésticas dessas casas. É verdade. E essa relação ela não casa, porque quando a gente fala dessa ferida social, que ela continua se cavando, é a gente não olhar para o legislativo, por exemplo. O legislativo, ele aprova os orçamentos, né? Então, falando do sistema prisional, que vai ter a ver com os ministérios, né? E com todo esse envolvimento político, a gente também precisa olhar que as canetadas matam as pessoas também. Verdade. Os enxugamentos de orçamentos e os desfalques que a gente tem nesses jogos políticos matam muita gente. Perfeito. E muitas vezes essas figuras não estão no presídio nunca. Isso mesmo. E não vão estar por um lapso de tempo enorme. É verdade. E, claro, alguns vão, outros não vão, uns vão por um tempo, depois saem, mas aquela figura que vai ali com o defensor público, que é uma mãe do lado, né, esperando um milagre, aquela figura é a sofredora da realidade brasileira, que acredita que algo vai salvar ela, porque a realidade é que as canetadas vão estar por aí, com bons advogados, né? Infelizmente, né? E, infelizmente, a gente enxergar o sistema prisional punitivista, a gente precisa olhar para quem ele pune. Isso mesmo. E aí, quando a gente vê um estudo como esse, que quase 70% são pessoas negras e pobres, a gente está claramente olhando que o sistema prisional ele está selecionando quem vai ficar encarcerado. Isso mesmo. E quando a gente olha para um sistema como esse, que visa evitar o punitivismo, a gente reconhece que o punitivismo não está punindo. Ele está sendo contrário ao que deveria fazer. Injusto, né? E, infelizmente, a gente vê cortes no setor educacional, cortes no setor de saúde, um sistema discrepante em que você tem muitas riquezas. O Brasil é um país rico de riquezas naturais, Verdade. minerais, Verdade. uma vastidão territorial. E a gente passa por esses problemas todos, né? Isso. E aí, falar dessa justiça restaurativa é também olhar quem é o agressor que está preso. Porque tem muito agressor solto. Isso mesmo. E essa massa solto tem um bom advogado e muito pouco dificilmente eles vão realmente enfrentar aquela dura realidade de ser um presidiário condenado ao sistema. De sair de lá e continuar desempregado e voltar novamente para o que... É praticamente impossível acontecer isso. E aí evitar a punição é uma forma de não degradar o sujeito. De não degradar. Isso. Espera aí, médio, menor potencial, será que tem como a gente remediar e não jogar essa pessoa lá dentro? Porque não está funcionando punir esse público. E aí é mais ou menos nessa lógica. Só piora, né? Só piora. E muitas vezes a gente reconhecer que implementar ali uma coisa ou outra pode funcionar, né? E eu acho que quem trabalha de frente para o sistema prisional sabe que não é fácil. É difícil, realmente, mudar os hábitos, as mentes, os vícios. Não é fácil, mas é possível. É verdade. Como também não é fácil a gente mudar a corrupção. Isso. Como é que a gente muda isso, né? Isso mesmo. Entra ano, sai ano, e acredito que quase todos os partidos que existem que ocuparam os poderes executivos e legislativos tiveram alguma problemática. Isso. De um lado ou de outro. E nesse cenário, não me colocando numa postura imparcial, mas uma postura coerente, a gente enfrenta muito mais agressores que matam milhares de pessoas com uma caneta. Sem ver a cor do corpo morto. É verdade. Perfeito, viu? O que você falou aqui. Concordo plenamente. Na época de Jesus, a sociedade estava sob o domínio das leis judaicas, particularmente as leis contidas na Torá, ou lei de Moisés. Essas leis eram encontradas principalmente nos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dentro disso, veja este versículo e explique para nós como esse tipo de justiça ainda é presente atualmente. Levítico 24, do 19 e 20. Se alguém causar lesão ao seu próximo, conforme fez assim, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A mesma lesão que causar a outrem, o mesmo lhe será causado. Quando eu vi essa pergunta, eu me remeti a um livro que foi da minha graduação. E praticamente a gente tinha que ler esse livro, que era Dos Delitos da Pena, Cesário Beccaria. E ele já trazia essa reflexão de não ter uma pena que leve à tortura, que leve à vingança, ao desejo de trazer a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. E aí tem esse capítulo que eu achei interessante, que ele traz... eu recortei só uma frase, né? Pra gente não ficar lendo muita coisa complicada do direito, mas que ele diz, ó, ninguém faz graciosamente o sacrifício de uma parte de sua liberdade, apenas visando o bem público. Tais fantasias apenas existem nos romances. Cada homem, somente por interesses pessoais, está ligado às diversas combinações políticas deste globo. E cada um desejaria, se possível, não estar preso pelas convenções que obrigam os demais homens. Então, basicamente a gente reconhece. Esse livro é de quem? Cesário Beccaria. Ele é muito utilizado para graduação. Ele é muito utilizado na graduação do direito. Que ele, para a época, né, ele trouxe esse pensamento revolucionário de trazer um sistema proporcional e não um sistema vingativo. Isso. Que busca retaliar a dor como ela é posta, né? A dor pela dor. Passa por essa reflexão. A gente segue uma convenção, mas na convenção alguém tem poder e alguém não tem tanto poder assim. Isso. Então, quem tem esse poder vai esmagar essas minorias. Verdade. Que aí estão na linha de frente tentando sobreviver com a estrutura que está imposta, né? E muitas vezes o sistema vai trazer essa guerra. Então, tem como eu virar para uma vítima e dizer para ela perdoar? Ela vai registrar e o Estado vem com essa proposta de substituir a dor, né? E trazer uma equalização para resolver o problema, para não gerar mais um problema. Remediar, né, no caso? Exatamente. E trazer esse intermédio, né? E aí a gente tem a figura do Ministério Público, né? Que vai representar a vítima. E a figura da defensoria, dos advogados, que vão defender o réu. E aí nessa figura de trazer um sistema retributivo, garantista, você vê que o réu tem direito à defesa, ao silêncio. E é até importante a gente falar um remédio constitucional simples, que é o habeas corpus, né? Que é uma garantia que preserva o direito à liberdade. Liberdade, ir e vir, caminhar, preservar o direito de ser livre. Sim. E aí o habeas corpus, ele pode ser feito à mão. Por qualquer pessoa. É mesmo? É feito à mão e escrito e assinado. A única coisa que se registra é que ele não deve ser apócrifo, sem a assinatura de quem está solicitando. Mas não precisa constituir advogado para pedir a sua liberdade. É um direito constitucional. E simplesmente escrever já é um remédio constitucional. Entendo. E essa estrutura da nossa Constituição traz essa visão. Entendo. Né, que a regra é a gente achar normal ser livre, ter educação, ter saúde. Seria o natural, normal. Mas é muita coisa somente no papel, né? Agora, em ações, com ações, tá difícil, né? Exatamente. Tá difícil mesmo. Apesar dessas leis antigas, né? Essas leis aí eram do Antigo Testamento. No Novo já mudou tudo. Mas apesar, antes de Jesus, após Jesus, no tempo de Jesus, aí mudou tudo, graças a Deus. Apesar dessas leis antigas, Jesus trouxe uma nova ênfase no amor. Perdão e reconciliação, muitas vezes contrastando com a rigidez das leis existentes. Ele ensinava a importância do perdão e da compaixão, além de questionar interpretações estritas das leis em favor de um entendimento mais profundo da justiça, baseado no amor
e na misericórdia. Esse seria um exemplo de justiça restaurativa? A maneira como Jesus agia? Eu não diria justiça restaurativa, acho que ele seria mais solidário, né? Eu acho que a figura do Jesus, como ele é colocado, ele traz um ar de comunidade, de abraço, de afago, né? E a justiça restaurativa, ela tem um papel mais, eu não vou dizer seco, né? Mas mais impessoal, né? Entendo. Quando o Estado ou a estrutura ela vai substituir um pouco a vontade das partes, a gente tem que retirar um pouco a carga do sentimento, a carga da emoção e ser um pouco frio nesse sentido. Porque é muito difícil, imagina você olhar para a vítima e esperar que ela perdoe o agressor. Isso. E aí, para não entrar nessa ferida, até uma orientação, né, do CNJ, que você seja mediador nesse sentido e, ao mediar essas dores, não entrar muito na ferida interna. Não se envolva, né? E do cenário. Mas tentar uma negociação e balizar o que aconteceu ali para chegar a um senso comum. E aí, justamente, a gente traz esse papel, porque dizem que os advogados são frios. Mas não é bem essa realidade, mas porque a gente tem que não pode se envolver, no caso. Não se envolver tanto. Entendo. Porque a gente vai substituir um pouco esse papel apaixonado, né? E aí, na figura da paixão, do amor, a gente abraça tudo, né? E traz esse subjetivismo da emoção, do abraçar, do acalentar, do cuidar de todos de forma maternal quase, né? De dar aquilo que não é tido de uma forma mais solidária. Entendo. E o papel da justiça restaurativa é trazer uma reintegração do sujeito sem entrar muito nessa ferida, sabe? Entendi. Mas eu acredito que seja um papel muito bonito, muito solidário. É verdade. Mas a justiça ela tem que ser um pouquinho fria nesse cenário. Entendi. Para evitar os calores das emoções. Entendi. Você deixou muito bem explicado aqui para todos nós. Olha, no senso comum, há uma ideia de que crimes como roubo de celular ou automóveis têm uma gravidade menor. Como a justiça restaurativa considera esses crimes em comparação com outros crimes mais graves? O roubo ele já é um crime de um nível grave, médio. É complicado, né? A violência, né? Então, o uso da violência, por exemplo, ele já afasta algumas benesses do próprio Código Penal, né? Então, ele já não é algo tão leve. Não é? O furto, por exemplo, como você não vê a carga da elementar da violência no tipo penal, a gente verifica algo mais leve, né? E aí, por exemplo, a gente tem benefícios que são a suspensão do processo, né? E aí a pena base ela não pode fugir muito do espectro mínimo de 1 ano para poder o agressor, o réu, ter o benefício. Então, observando esse espectro, o roubo já não é algo tão leve. Então, doutora, qual é a diferença de roubo e furto? O emprego da violência e a ameaça. O furto, ele é a inversão da posse sem a utilização da violência. Um caso simples. Você vai ao banheiro e eu coloco o celular na minha bolsa. Eu não lhe ameacei. Agora, se eu falo, me passa o celular, já houve uma ameaça. Uma ameaça, né? E aí, sobre em que condições o roubo ele já se difere do furto nesse cenário, né? De você ter como atrelado ali ao núcleo do tipo, ameaçar, violentar. E aí, sobre essa carga, o roubo se distingue do furto, né? Entendo. Eu, na minha juventude, quando eu fazia o 2º grau, eu fui roubada. E o agressor eram 2. Um ficou mais adiante e o outro veio para roubar o meu relógio. E quando ele veio por trás e me empurrou, me derrubou no chão. Eu fiquei toda marcada, toda roxa, arrancou o tampo, tudo. E quer dizer, foi um roubo, né? Aí, né? Um roubo, um baita roubo, né? Porque eu fiquei toda machucada. E ele pegou meu relógio e ainda disse bem assim: se você vir atrás de mim, eu lhe enfio o canivete. Foi dessa forma. E saíram os 2 rindo, gargalhando. Então, quer dizer, eu fui agredida assim como muitas pessoas aí, né? Com violência, né? Com violência. Complicado. E aí, nesses contextos que você tem o emprego da violência, por exemplo, se a gente observar para o sistema da justiça restaurativa,
se a gente não eliminar a carga da emoção, não vai existir perdão. Assim, a grosso modo, não. É muito difícil você encontrar no cenário posto, né, essa possibilidade. Mas é de fato uma negociação e acalmar um pouco os ânimos para evitar o punitivismo. Eu sei como é. E principalmente, por exemplo, que eu acho que é bem mais complexo, envolve esse emocional, violência doméstica. Tem alguns casos de médio e menor potencial ofensivo que você pode ali olhar para a violência doméstica. Mas a violência doméstica, antigamente, ela era condicionada à representação. Ou seja, você tinha que perguntar se a vítima queria que entrasse com ação penal. Entendo. E aí depois passou a ser só ação penal condicionada. Então a vítima não pode desistir. A ação vai adiante, né? Mesmo que a vítima não queira, ela isso. vai. E aí isso acontecia muito quando eu era estagiária, porque lá chegava muito caso de violência doméstica, mas eles queriam reatar no meio do caminho. E aí já não era possível. E aí como é que ia ficar um processo penal de um casal que voltou, mas a vítima, a mulher, estava ali passando um caso de violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela muitas vezes passa por esse cenário de toxicidade, né? A mulher ela não consegue se desvincular da relação. Verdade. E dentro desse contexto, foi modificado, a ação passou a ser ação penal incondicionada e a vítima não tem mais como oferecer ou não a representação. Até para a proteção da própria vítima, da né? vítima. E o contexto de violência doméstica, ele é muito estridente aqui em Sergipe, aqui em São Cristóvão, é muito presente. E o que eu achava interessante é que chegava muito meninas com menos de 18 anos, na faixa de 15 a 18 anos, e sem muito estudo em alguns povoados que passavam agressões, mas até elas chegarem à delegacia, leva, né, uma grande distanciamento da justiça por conta da ausência do laudo, né? Sim. E muitas vezes o laudo, ele é exigido de uma certa forma para formar materialidade. E aí surgiu também dentro da possibilidade da justiça de ter outras provas, porque é muito difícil você conseguir, num contexto de violência doméstica, ter um laudo sobre o que aconteceu, porque muitas vezes a vítima, na hora, ela não vai diretamente para a delegacia para prestar depoimento, boletim de ocorrência, né? A notícia crimes. E observar esse aspecto de aplicar a justiça restaurativa é justamente olhar aquilo que é possível de ser feito, retirando um pouco da carga emocional, afastar o punitivismo, mas dentro do aspecto de médio e menor potencial ofensivo. Aí, por exemplo, outros crimes que envolvem, que também é difícil, porque dependendo do magistrado, ele pode entender que aquilo é médio e menor potencial ofensivo. Claro, seguindo o espectro das penas, mas sempre deixando claro que vai ser nesse cenário, né? Menos complexo, né? Certo, perfeito, doutora. Olha, como a justiça restaurativa lida com a responsabilidade do infrator enquanto busca a restauração da vítima e da comunidade afetada? Como é que vocês trabalham com tudo isso aí? É muito difícil, né? Primeiro que a justiça restaurativa ela não está sendo tão implementada quanto deveria. Sei. E justamente porque é difícil chegar a esse senso comum. Mas como gerar um menor impacto nas vítimas e na comunidade afetada? Nesse contexto, eu acredito que a gente perpassa as feridas sociais. Primeiro porque política pública é algo que deve sempre estar em pauta em qualquer gestão. E a política pública ela vem justamente a trazer amparo para a vítima e para as comunidades. Por exemplo, no caso da lei de violência doméstica, a gente tem alguns amparos, que é, por exemplo, ter um policiamento no local onde a vítima mora, para evitar que o agressor venha... Tem alguma coisa, né, contra, procurar. né? E também tem políticas preventivas, né, no sentido de ir a magistrada e já conseguir preventivamente afastar o agressor. Essas medidas estão lá previstas na Lei de Violência Doméstica. E dentro da Justiça Restaurativa,
essa diminuição do impacto, ela tem que passar pelo filtro de o agressor retornar, mas ter um feedback sobre ele. Sim. E aí, evitar a punição, mas gerar uma contra-obrigação do feedback, né? Sobre as propostas de política pública da comunidade. Como é que eu vou realmente amparar essa comunidade e essa vítima? Qual é o suporte que eu posso oferecer? Isso. Então, pensar nessas políticas públicas junto com a justiça restaurativa é interessante. E algo que é construído em muitos locais são oficinas. Eu reparo bem que nesse aspecto de restaurar o sujeito para a sociedade, não só falando da justiça restaurativa, mas de outras facetas, né, dentro dos sistemas prisionais, oficina de dança, aulas de capoeira, aulas de instrumentos simples, coisas que ocupem aquele espaço de tempo, e prestação de serviços à comunidade, que também é uma forma de penalizar, entre aspas, né, mas com penas mais simples. E trazer essa integração de envolver o sujeito no corpo social de outras formas faz com que ele retorne, né? E, coletivamente a isso, a pesquisa, né? Eu percebo que quando os universitários eles entram nesse link de estudar os presídios e de trazer uma produção acadêmica que colabore, que traga dados e, ao mesmo tempo, esses dados sirvam para a política pública, isso pode trazer uma alternativa para a vítima e para a comunidade, porque vai gerar ferramentas que vão ocupar o sujeito e, ao mesmo tempo, o amparo social, né? Isso mesmo. E pensar em política pública na gestão é algo que nunca pode parar, né? É verdade. Tanto para as diversas comunidades quanto para a vítima. Isso mesmo. E eu penso assim, sabe, doutora? Ali mesmo, né? Eles ali presos e tendo oportunidade, né? Com tantas coisas aí que a senhora estava passando aqui pra gente, faz com que eles possam voltar a sonhar, não é? Quando saírem dali. Não é? Ter um foco de algo que eles possam fazer. Não é? É a oportunidade, né? Todo mundo tem direito ao perdão, todo mundo tem direito a recomeçar, né? Onde há o arrependimento, faz toda a diferença. Um dos principais obstáculos é a resistência, né? Arraigada ao sistema punitivo, que historicamente dominou o sistema de justiça. Isso significa que a restauração é menos efetiva quando comparada à punição? Não, na verdade ela existe porque o sistema punitivista não funciona, né? E aí são estratégias de reduzir os danos. Já que a gente não resolveu os problemas sociais, o sistema punitivista também não está funcionando. E aí a justiça restaurativa ela vem com uma proposta de chegar nesse ofurô de problemas e pegar aquilo que não vai agregar muito e evitar a punição. Justamente porque a gente tem que contexto. Presídios lotados. Já dificulta tudo, né? A partir daí. Um custo alto para manter pessoas presas. Dentro de lá não tem emprego para todos. E assim, eu acho que assim, num contexto geral, é muito complicado. Eles recebem algum auxílio? Em tese, né? Mas aí depende muito da gestão do presídio, né? E não é? Porque cada gestor administra de uma forma, né? Tem isso, né? Sim, tem isso. Acredito que o maior problema desse controle é porque a gente tem uma dimensão territorial enorme. O Brasil é muito grande. E aí cada presídio tem uma demanda. Aí para controlar isso, tem uma gestão, né? tem um orçamento específico. Então, assim, não é sobre o recurso, ele não vai chegar no colo do apenado. E muitas vezes, quando deve chegar, tem que passar pela execução daquilo, né? Então, se realmente a gente tivesse essa aplicação, talvez todos não ficassem ali tão afetados com isso. Mas eu acredito que o principal problema estrutural é a falta de empregabilidade. Entendo. Tanto aqui fora quanto lá dentro. Uhum. E é um ciclo que fica rodando sem vencimento, porque já é enlouquecedor aqui fora.
E mais ainda... A pessoa presa, né? Porque é um cenário em que você vai e volta e não sai do ciclo, né? E fora o que está a mercê ali dentro, né? E De tem muitas perfis, coisas, né? A gente sabe que tem perfis da estrutura que sempre volta e daquele que não teve nenhuma oportunidade e daquele que está envolvido em alguém que manda, ele obedece. Então, assim, são perfis, né? Sei. Que você vai traçando ali. E a verdade também é que, em alguns contextos, para você chegar a ficar confinado no presídio, é porque você é alguém sem poder, digamos assim, né? A gente ainda vive essa estrutura, infelizmente, isso é inegável. Né? E aí, muitas vezes, quem sofre são aquelas mães, né? Que chegam ali desesperadas, a avó, enfim. Porque são aquelas coisas menores. Né? Não criei meu filho para isso, entendeu? É o que a gente mais ouve. E dentro desse contexto do presídio, é muito macro, né? Por exemplo, vamos falar de elefante branco. Vai construir presídio X. Chega o orçamento. Nem sempre aquele orçamento foi para o presídio. Agora você imagine os benefícios. Isso. Não acontece, né? Não há um controle perfeito dessa caixa preta, Isso. Né? Então é uma dimensão... Fica muito complexo, fica muito complexo. Você abordar. Difícil, isso. E aí a justiça restaurativa ela enxuga porque gasta menos, porque você não vai punir e de certa forma oferece outras oportunidades em um cenário que não é tão complicado, né? Você não está falando de alguém que vai sair fazendo serial killer ou uma pessoa que tem um perfil perigoso, né? Perigoso, não é um alto nível de periculosidade, não é medida de segurança. É médio, menor potencial para tentar resolver um problema que é social também, porque muitas vezes são coisas frívolas, né? Mas é óbvio que se a gente tem um cenário mais delicado, não é uma pessoa extremamente perigosa que fez um serial killer, e muitas vezes não é esse o cenário, né? A gente vem de um cenário mais reativo, né? De o que está lá é o que não tem condições de estar aqui fora. Entendo. Quem tem condições de estar aqui fora consegue ficar aqui fora, né? É verdade, verdade. Olha, na época de Jesus e em todo o contexto, os contextos antigos, o apedrejamento era uma forma de punição aplicada para diversos tipos de transgressões, consideradas graves pela lei judaica. Era uma forma de execução ou punição pública para crimes como adultério, blasfêmia, idolatria, entre outros. Como essas condutas são tratadas, né, hoje no Brasil? Essas condutas, né, são tratadas? Não são mais crimes. No Brasil, hoje, o adultério ele há muito tempo. A gente ainda tem somente a bigamia, né? Mas também não é algo de alta relevância. Passa, né? E não são mais considerados crime há muito tempo no Código Penal. Tá livre, né? Falando sobre essa pergunta aqui, né, nós temos uma passagem que Jesus ali, ele foi questionado quando uma mulher foi pega em adultério, né? Ela foi pega em adultério e os escribas e os fariseus questionaram Jesus, perguntando a ele o que é. Aquela mulher foi pega ali, não precisa não, obrigada, em adultério, e eles armaram tudo aquilo ali para poder prender Jesus. Aí eles questionaram a Jesus porque eles queriam que Jesus ele batesse de frente com a lei, né? A lei ali do país. E Jesus olhou, Jesus foi, baixou assim, começou a escrever bem tranquilo na areia, no chão. E aqueles homens continuaram ali a questionar Jesus bem tranquilo. Quando chegou o momento, ele disse bem assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É uma passagem muito marcante, sabe? Porque aqueles homens iriam apedrejar aquela mulher adúltera. Mas em que eles eram diferentes dela? Quando Jesus falou assim, ele falou ali bem claro que todos nós cometemos erros. Ainda que não fosse um adultério, mas outros.
E ali no meio daqueles homens, com certeza, tinham aqueles que adulteravam também. Fora coisas maiores. Porque foi como a doutora falou, né? Tem crimes que são muito maiores do que aqueles que estão ali presos, né? De pessoas que têm a condição ali no meio e estão matando milhares de pessoas, né? E o Senhor Jesus, ele foi e disse assim: quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Deu um tempo, daqui a pouco ele disse: onde estão os seus acusadores? Ele perguntou à moça, né, aquela mulher. Ela chegou e disse bem assim: todos eles foram embora. Aí Jesus se levantou, olhou para ela e disse bem assim: vás e não peques mais. Ele salvou aquela mulher. Ele, a partir daquele momento, aquela mulher, ela realmente mudou de vida. Por quê? Porque ela se deparou com a situação de alguém que olhou para ela com uma visão diferente de todos aqueles que queriam matá-la. Ela se deparou com alguém que deu uma nova chance a ela, não é? De se arrepender, de ser perdoada e começar uma nova vida. E isso todos nós temos essa oportunidade. Aí você aí que está nos assistindo, você pode até dizer: muito fácil, pastora, falar sobre isso. Você não perdeu um filho que foi assassinado, entre outras e outras coisas, não sabe de nada. Mas, gente, olha, nós passamos por situações difíceis, cada um naquilo que sabe. Nem tudo a gente vai falar do que já se passou, mas eu sei que a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, ela fala na pessoa do Senhor Jesus de que nós precisamos perdoar. E o perdão, ele nos traz a liberdade. E onde há liberdade, há paz. Onde há liberdade, há amor, a oportunidade de se mudar verdadeiramente. Então nós temos a oportunidade, a todos nós, não é? Deus nos dá a oportunidade. Isso aí vai depender de cada um, se quer ou não, aquilo que está sendo oferecido. E através de Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não é como a gente tem visto aqui nesse mundo. Ele ama todos, independentemente do que a gente faça, não é? De errado. Ele ama o pecador e aborrece o pecado. Mas ele sempre diz: venha a mim como estás, não é? Seja cansado, seja desestimulada por causa de situações que você quer mudar em sua vida e não tem a condição de mudar, não é? Mas eu tenho comigo, dentro do que eu tenho aprendido, de que enquanto houver vida, há esperança, sabe? E isso depende também de cada um de nós. Porque Deus, ele não vai fazer aquilo que você não quer, nem eu. Ele dá oportunidade a todos, mas nem todos querem essa oportunidade. Então ali naqueles presídios, né, tem pessoas que mudam, realmente mudam, viu? Eu tenho conhecimento. E tem pessoas que não mudam nunca e até pioram o estado. E isso são muitos fatores. Fatores tais como o que a doutora Ana Fernandes falou aqui. E também o não querer. Não querer mesmo melhorar. E Deus, ele está de braços abertos para ajudar cada um de nós, não é? E nos restaurar nas nossas dificuldades, não é? E perdoar os nossos pecados e nos fazer pessoas melhores. Isso é maravilhoso. A gente crescer consciente de quem nós somos e o que podemos melhorar em nós mesmos. Nunca querer superar ninguém, mas a gente se superar a nós mesmos. Então ele veio para isso, ele continua trabalhando na vida de todos aqueles que creem que Jesus, não é? O Filho de Deus é aquele que realmente contempla todas as coisas e ele sabe. E ele nunca deixa de dar o melhor a gente e também de apostar. Ele vem com todo o seu amor e ele acredita piamente de que nós podemos conseguir. Se assim a gente fizer, segundo o que manda, não é? A lei do Senhor na Bíblia Sagrada, certo? Aqui, na nossa última pergunta, doutora. Tá muito gostoso aqui o nosso bate-papo. Na sua visão, como advogada e professora de direito penal, como podemos promover uma compreensão mais ampla e aceitação da justiça
restaurativa na sociedade brasileira? Antes de falar sobre essa compreensão, primeiro que você pontuou, né? Será que eu nunca cometi um crime que está lá no Código Penal? E aí, dentro do estudo de direito penal, existe adequação social. Que é quando aquele fato ele é tão realizado que passa a ser não identificado como um crime, né? Mais ou menos uma ideia superficial. E é o que aconteceu, por exemplo, com a história dos DVDs piratas, né? Sim. Muita gente consumia, comprava, né? Nas praias. Era o normal. Era comum. E aí entrou na adequação social. Agora imagina se a gente fosse seguir a risca, né? Só a letra seca da legislação. Ou até, no caso, quando acontece a aplicação do princípio da insignificância. Suponha que alguém entra no G Barbosa, coloca um chocolate no bolso e sai. Então, aquilo aplica o princípio da insignificância, da bagatela, porque não tem uma relevância para o direito penal. Porque o direito penal ele deve ser ultima ratio, a última opção. A última alternativa de você realmente colocar para aquele sujeito uma penalidade no cenário que está colocado. E sobre essa questão de compreender a justiça restaurativa é justamente observar o que ela propõe e observar o país que a gente vive e o país que a gente quer para o futuro, né? Porque quando a gente olha para uma criança, para um jovem, para um adolescente, que de certa forma está em formação, a gente pode ter vários adolescentes. Aquele privilegiado que tem uma escola, que tem comida na sua mesa, que tem uma casa, e aquele que está diuturnamente ouvindo troca de tiros, sabendo que a gente vê vários casos no Rio de Janeiro, né, de crianças e jovens que morrem em troca de bala e troca de tiro. Isso, bala perdida, né? Bala perdida, que vai para sua escola, que muitas vezes a realidade social de migrar para simplesmente colocar comida na mesa já é gritante. E que não tinha nada a ver, tiveram daqueles que morreram até dormindo em casa, né? São realidades desniveladas, Verdade. né? Então, quando a gente olhar para as diferentes realidades, a gente vai entender que restaurar aquele contexto é justamente minimizar esses efeitos. Porque se uma arma ela é capaz de matar, de executar 20 pessoas, a gente precisa pensar no potencial do que a gente está fazendo com isso. Porque muitas vezes aquele sujeito que cometeu aquela infração, ele tem possibilidade de retornar. Porque o contexto do potencial lesivo dele não é estrutural para a sociedade. É verdade. Porque você vai ver, identificar quem é que tem acesso a boas condições armamentistas, a boas condições de armazenagem de armas. Quem tem esse acesso? Quem tem esse dinheiro para gastar? Quem tem esse acesso bélico, né? Uma pessoa que está tentando botar comida na mesa? Não mesmo. Uma pessoa que está perdido ali entre 2 trabalhos dioturnos. Então, é muito complicado você comparar a ferida social de um para com o outro. E a justiça restaurativa traz essa proposta de pegar algo que, em tese, não tem um dano social tão grande e restaurar. E de reduzir, enxugar e até, de certa forma, quando possível, não entrando muito na questão emocional, dar paz para aquelas pessoas. É verdade. Porque a negociação que acontece, a conversação, a proposta de estar ali resolvendo aquele problema social, ele vai ser muito mais positivo do que jogar dentro do sistema punitivista e a vítima vai sentir que tipo de saciedade? É verdade. Está sendo punido, então não saiu impune. Mas no espectro social, isso não resolveu nada. É realmente só infelizmente, engaiolar, né? E esperar que o tempo passe. E será que isso vai mudar quando ele retornar? Pode ficar até muito mais revoltado, até pior, né?
A partir do momento que ele conversa com outros e vê outras propostas, talvez não volte. E é importante destacar que restaurar, reintegrar, ressocializar, empregar, estruturar uma família, reparar uma comunidade não é um processo fácil. Não mesmo. E é um processo que dura muito tempo. Então, quando a gente olhar para uma criança e olhar que nem sempre todas as crianças vão ter as mesmas condições, a gente vai entender que a cor importa, a classe social importa, Verdade. a vestimenta importa, Não era para ser assim. o cargo importa. Tudo isso tem uma distinção social muito grande. Isso. E a gente precisa pensar novamente o que a gente viu durante todas as minhas demarcações, né? Quem realmente vai ser preso? Isso. E se realmente vai, em que contexto? Vai mudar alguma coisa? Porque acabar com os potenciais de crimes envolvem a gente passar feridas sociais. Desigualdades, né? A gente vê que regionalmente, em um estado, a gente tem um problema social. Em um bairro, a gente tem um problema social. Em um bairro. Em um Em bairro. apenas um bairro, hein? Em uma cidade, a gente tem mais problemas. Maior ainda. Em um estado, agora imagina um país. Um país. E na dimensão que é o Brasil. Imenso. Então é muito complicado a gente olhar só para a nossa ferida, para o nosso problema, e achar que a minha solução vai resolver o meu problema. Porque a gente não vai resolver o problema todo, vai virar um ciclo, né, vicioso. Então a justiça restaurativa não é impunidade, é uma forma paliativa reconhecendo que o sistema punitivista não está funcionando, porque a educação também não está funcionando, a saúde não está funcionando, vários outros setores não estão funcionando, porque a gente tem uma estrutura muito densa e muito complexa, né? Para você fiscalizar, para você ter uma noção real do que entra, do que sai, se a contabilidade fecha, se não fecha, é um caos, né? Eu imagino isso porque eu também sou especialista em tributário e eu identifico que é difícil você ter uma organização contábil numa pequena empresa. Você imagina numa estrutura de um estado ou de um presídio. É complicado. E mesmo com o processo licitatório você tem fraude. Você tem muitas fraudes, né? Então é uma dimensão estrutural difícil de você coordenar, né? Verdade. E aí quando a gente pensar na sociedade, não só na minha ferida, a gente vai entender que não é a impunidade, é uma forma, é uma estratégia de restaurar aquelas pessoas, de trazer um potencial de negociação para ter um melhor retorno social. Com tudo que a gente conversou hoje aqui, doutora, o nosso país, um país tão rico, não é? E poderia ser e era para estar aí como uma das grandes potências do mundo. Mas são tantas coisas que precisam serem ajustadas e que o tempo passa e a gente fica assim, agoniados ao mesmo tempo porque não vê melhora e sim piorando a cada tempo que passa. E aí só Deus. Mas é aquilo que eu tinha falado para vocês, não é? Que eu tinha falado aqui que o Senhor ele nos dá o livre-arbítrio. Muitas das vezes as pessoas questionam, mas foi porque Deus quis assim. Deus ele está de acordo com a corrupção? Não. Ele está de acordo com as coisas erradas que têm acontecido no mundo? Também não. E por que Deus deixa? Gente, ele, por nos amar da maneira que ele nos ama, ele nos deixa nós mesmos fazer as nossas escolhas. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. E se as nossas escolhas forem erradas, vamos ter consequência com tudo isso. Infelizmente, o nosso país está dentro disso, como outros e outros. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas como conhecedora da palavra, eu posso dizer que o que a gente tem que fazer é fazer o que ensina a palavra do Senhor, que é orar pelos nossos líderes, né? E pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que pela misericórdia dele, ele faça algumas coisas acontecer para que a gente possa chegar a uma melhoria. Sabendo que não é, a própria palavra de Deus mostra que nós estamos no início das dores, como diz lá em Apocalipse,
e infelizmente as coisas não irão melhorar. Mas nem por isso a gente vai deixar de orar, não é? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E eu creio, né, que Deus ele tem o poder de fazer acontecer todas as coisas. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Aqui com a doutora Ana Fernandes, o episódio 25, né, Justiça Restaurativa. Mas eu vou fazer aqui a divulgação dos nossos patrocinadores, que é a Prime Seguro, né, que está com oferta imperdível de seguro de residencial e de automóvel. Não perca tempo, vai lá, né, e segue eles em @Prime Seguros e aproveite essa oportunidade. Não percam. Temos também aqui Super Combo da Speed e Globoplay. Tá? Você com 850 megas de internet, mais rádio e TV, mais Globoplay e a instalação gratuita. Tudo isso por R$ 109,90. Vai lá e contrate, não é? Estúdio Cabeceira Filmes. Se você quer produzir conteúdo de forma profissional, o lugar ideal é aqui. Aqui esse estúdio maravilhoso, não é? Cabeceira Filmes. Utilizamos tecnologia de ponta para transmissão ao vivo, imagens aéreas com drones, né? E animação de 2D, 3D. Não perca tempo. Vem contratar e contrate, você não vai se arrepender, tá bom? E faça seu horário. O PicPlus Company para fazer o seu negócio, gente, se posicionar bem no mercado. Tá bom? E faturar muito mais, você quer vender mais, você quer colocar a sua empresa em outro patamar, então venha e contrate a PicPlus Company, tá bom? Tudo isso por um preço baratinho aqui, olha, de apenas com que você estivesse pagando a um profissional, só que eles são top de linha, e pode ter certeza, eu garanto, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Pode dar as suas... falar o que a senhora quiser aqui. Quer dizer, senhora não, você, né? Tão jovem. Eu tô chamando ela de senhora, gente, porque é doutora, né? Mas o contato, né? Para quem quiser contratar aí seu serviço, doutora, não é? Pode ficar à vontade. Boa noite. O Instagram, né? Tudo isso aí, pode falar. Podem seguir lá no Instagram. Tem o @profa_fetnadres com Z no final. E agradeço por poder estar aqui falando sobre justiça restaurativa. Nós que agradecemos, muito. E espero que todos tenham uma boa referência e tenham conseguido entender. Você passou muito bem aqui e eu tenho certeza que todos entenderam e gostaram muito. É bom a gente ter conhecimento, né, de algo que a gente nem sabia que era existente. E graças a Deus e a você que veio hoje aqui, não é? E com excelência passou pra gente tudo aquilo que a gente precisava saber, não é? Eu sei que vai além de tudo isso, porque é estudiosa, não é você, mas a gente tá por dentro, né, um pouco assim, de tudo que você nos passou. Agradeço muito, viu, a tua presença aqui, doutora Ana Fernandes, que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero aqui dizer a você que se você gostou e não é um inscrito ainda aqui do canal Magdail Torres, é só você clicar aqui onde tem inscrever-se. E você vai ser o mais novo, a mais nova inscrito ou inscrita aqui do canal Magdail Torres. Você quer receber todas as vezes que sair aqui no canal notificações de algo novo que está entrando? Então clica aqui no sinalzinho, aqui nesse sininho. Você vai clicar aqui e ele vai te avisar todas as vezes que tiver conteúdo novo em nosso canal. Você gostou de tudo aqui? Desse bate-papo gostoso aqui entre nós duas e vocês aqui? Olha, então você dê o seu like, se você esqueceu. Faça seus comentários. Deixa aí as suas perguntas, tá bom? Vai ser importante, que a gente pode depois, não é, a doutora responder, a gente passa aqui para ela vai responder para vocês tudinho, tá bom? E fiquem com Deus, compartilhe esse link. Estamos encerrando agora, mas você pode pegar aqui esse link e sair compartilhando para que as pessoas que não puderam assistir, né, aqui ao vivo, na íntegra, mas podem assistir depois. E vai estar muito bem informados de tudo o que faz parte desse tema, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Beijo, meus amores.